Somente crer. Amém, Jesus. Tudo é possível. Somente crer. Amém, amém. Aleluia! Glória a Deus! Santo, Aleluia! santo é o seu nome. Obrigado. Amém. E agradecemos por esta grande oportunidade. Aleluia! É tão grande que Aleluia! nós nem sequer sabemos por onde começar a agradecer. Jesus, amém. Porque não há coisa maior nem melhor do que nos ajuntarmos para te adorar, Sim, para te louvar glória a Deus. e meditar no que diz a sua santa e preciosa palavra. Amém. E não estamos aqui para olhar verdade, uns para os outros, É verdade, Deus. mas estamos Glória aqui, a Senhor, Deus! para te louvar, Aleluia. agradecer muitas vezes Tu és maravilhoso. vidas Amém. e Amém, amém. ler a sua palavra e meditar Obrigado, meu Senhor. no que o Senhor tem enviado para este último dia. Amém. Amém. O Senhor enviou o profeta com uma mensagem profética Aleluia. para ensinar seus filhos a te servirem ao Pai. Amém. Por isso te pedimos, tenha misericórdia de cada um de nós Sim, sim. e nos ajude enquanto meditamos Sim, meu Deus. no que diz a sua santa e preciosa palavra. Amém. Perdoe as nossas falhas e as nossas fraquezas e, Senhor, aceite a nossa gratidão. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te imploramos. Sim. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o seu santo e precioso nome. Oh, Aleluia. aleluia. Vamos ler nesta noite para uma pequena meditação no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor nosso Deus possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós. Ele é o nosso ajudador. Aleluia. E as sagradas letras dizem assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: e honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. É verdade, Senhor. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse:
toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Glória a Deus. Amém. Aleluia, aleluia. É verdade. Que o Senhor acrescente suas bênçãos Amém, Deus. na sua santa e preciosa palavra, lida Amém, Deus. mais uma vez Amém. esta noite. Amém, E que amém. Ele possa vivificá-la nos nossos corações. Sim, Amém. Deus. Sim, Senhor. Podeis aceitar. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus, cura. Amém. Boa noite no nome do nosso Senhor e Salvador, Amém. Jesus Cristo, que Ele possa continuar Glória a Deus. ajudando e abençoando a cada um de nós. Amém. Ele é o nosso ajudador. Amém. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. É o nosso Salvador, é o nosso guia, Amém, Senhor. é o nosso consolador, Amém. é Ele que nos fortalece, Amém. Ele que nos encoraja. Amém. E o ser humano se perde porque o ser humano deseja se perder. Deus, assim como Ele colocou Adão e Eva diante de dois caminhos e disse qual era o caminho da morte e qual era o caminho da vida, Aleluia. nos colocou também aqui nesta mesma condição. Aleluia. Nesta mesma condição. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Graças à sua bondade, benignidade, Ele cruzou o nosso caminho. Graças a E Deus. aqui nós estamos Graças a servindo Deus. Graças a Deus. a Ele e adorando Obrigado, meu a Senhor. Ele. Glória a Jesus. Porque assim como Ele ensinou Adão e Eva lá atrás, Obrigado, meu Senhor. Ele também continua ensinando a todos os seres humanos hoje. Se porventura não tivesse pregador para pregar o Evangelho, o sol é um grande pregador. Amém. Porque o nascer do sol e o pôr do sol, Santo. o Aleluia. sol está dizendo que há uma ressurreição. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. As árvores são grandes pregadoras do Evangelho. É verdade. Se porventura não existisse o homem para pregar o Evangelho, as árvores estão pregando também o Evangelho. Quando Obrigado, meu quando as Senhor. folhas caem, aquilo é uma grande lição. O que é que acontece? Porque as folhas, numa certa estação do ano, elas caem. Por que é que fica só os galhos naquela estação? Não são em todas as estações. Tem uma estação para aquilo. Alguma coisa avisa para aquela árvore que aquilo deve acontecer. E a seiva desce para as raízes e as folhas caem. E com o tempo, então, a seiva volta para seus lugares e as folhas também começam a brotar em outra vez, apontando que há uma ressurreição. Amém. Aleluia! Amém. Oh, mas se a árvore que não tem alma, o sol que não tem alma, são os grandes pregadores do Evangelho, porque a natureza deixa nós inexcusável. Calcule Deus em sua misericórdia, enviando, preparando pessoas para levar este Evangelho a mais alguém. Tudo isso é porque Ele não deseja que o ser humano
se perca. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Glória a Como Deus. ele mesmo sabia que todos não iriam chegar, mas ele de antemão sabia que eu iria chegar ao conhecimento da verdade, e você iria chegar ao conhecimento Louvado da seja verdade. Deus. E nós iríamos abraçar esta fé que uma vez foi dada aos santos, e ele Olha. disse que nos ajudaria. Amém. Por isso estamos aqui desfrutando da sua bondade e da sua misericórdia. Amém. Que nunca venhamos a abusar desta bondade e desta misericórdia. Pelo contrário, que nós possamos, olha, nós que já aceitamos, que todo dia saibamos agradecê-lo. E quem não aceitou, como diz o profeta na mensagem do sinal, ó, apresse, porque Verdade. sem o sinal você está perdido. E esse sinal é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Porque alguém perguntou, irmão Brando, aí a marca da besta. Ele disse, quem não tem o sinal já está marcado pela besta. Quem não tem o sinal que é o Espírito Santo, já está marcado pela besta. É verdade. O castigo virá só depois. Porque isso é o que a Bíblia diz. Por isso encontramos em Romanos 8, versículo 9, que ali o apóstolo Paulo foi muito claro em dizer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Então, que Deus nos ajude para que possamos meditar um pouquinho nesta noite, nisso que nós acabamos de ler, um capítulo com bastante versículos lidos. Mas o problema aqui é as tradições naquele tempo haviam invalidado a palavra de Deus. As tradições, eles deixaram a palavra de lado e passaram a apresentar para o povo tradições. Isso lá atrás. E hoje não está diferente. Hoje não está diferente. Hoje nós sabemos que os dogmas, os credos, os ismos, as ideias humanas também têm feito com que a palavra de Deus estivesse sem valor para o povo. É verdade. Mas não conseguiram deixar a palavra de Deus sem valor para mim e para você. Amém. Por isso, veja que tudo isso é graça divina. Amém. E é por isso que nesta mensagem que o profeta pregou, intitulada há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa, o profeta fez uma afirmação Louvado tremenda, seja dizendo, Deus. a vida espiritual está em baixo nível. Quando ele pregou essa mensagem no ano de 1963, ele já fez uma afirmação desta natureza. Você calcule hoje, em 1963, a vida espiritual já estava em baixo nível, e hoje, mas que nós não estejamos em baixo nível. Você que é espiritual não esteja em baixo nível, que nenhum de nós aqui estejamos em baixo nível, mas estejamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quantas vezes o inimigo tem feito pessoas tropeçarem, quantas vezes o inimigo tem jogado pessoas pelo chão, mas se jogou e você ainda está caminhando, ainda é Deus dizendo, olha, eu estou esperando por você. Amém. Louvado seja Deus. E quantas pessoas que Deus tem levantado, Deus tem puxado e tem dado sempre um puxão e nos arrastado para dentro. Olha, irmão, que Deus maravilhoso. Amém. Como Ele é bom. Amém. Então encontramos aqui nesta mensagem há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa, pregada pelo profeta de Deus enviado para esta última geração. O parágrafo 42 ao parágrafo 70, se assim o tempo nos permitiu, vou ver que não comento tanto, porque a mensagem é tão preciosa. Aleluia. E quando você lê ela com atenção, na maneira que o profeta apresentou, Aleluia. Deus se encarrega de fazer a coisa acontecer. Aleluia. Amém? Verdade. Louvado seja Deus. Agora só é a gente ter cuidado para não cochilar. Oh, glória. Porque se estiver falando de carro novo, a gente amanhece o dia e passa o outro dia e não fala do assunto. As mulheres falando de vestido e não sei de que, aí termina o dia, começa outro, não tem canseira. E tudo isso passa. O carro novo, o ferrugem acaba com ele um dia, e o vestido vai se rascar um dia, mas
Isto que nós vamos ouvir e meditar é sagrado. Aleluia! Isso, olha, é isso aqui. Se tivermos cuidado com isso, isso nunca será tirado de nós. E é isso que nos colocará na glória. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Por isso que toda a nossa atenção esteja voltada para isto que é sagrado. Louvado seja Deus, porque corremos tanto, corremos para cá, corremos para lá, para adquirir o cotidiano que é necessário, isso é claro. E a vida secular é uma canseira muito grande. E diante desse corre-corre, a gente tira um pouco de tempo nos cultos para adorar a Deus. Quando muito demora 2 horas. É claro que toda a atenção deveria estar voltada para a palavra. Amém. Amém? Amém. E aqui o profeta diz nesta mensagem, no parágrafo 42, a palavra de Deus é a semente. Amém. Isso é o que está escrito em São Lucas capítulo 8, versículo 11. Amém. Jesus disse isso, que a palavra de Deus era uma semente que um semeador semeou. E esta é a única semente que produzirá vida eterna. Amém. É a palavra de Deus. Por isso Amém. que temos que ter esta palavra. Porque só ela produz vida eterna. Aleluia! Ora, isto é glorioso, irmão. Agora nós podemos ter todos os outros tipos de vida. Existe a vida religiosa, existe a vida doméstica, existe a vida familiar, existe a vida nacional, mas a única vida eterna vem pela palavra de Deus. Aleluia! As outras vidas não são eternas, só existe uma vida eterna. E ela vem através da palavra de Deus. Amém. Esta é a única semente que pode produzir vida eterna. E agora eles estão tentando cruzá-la com credos. Lá nos dias de Jesus, eles cruzaram a palavra com as tradições religiosas e a palavra ficou sem efeito para com as pessoas. Hoje estão cruzando a palavra com credos, com dogmas, com ismos, com interpretações humanas, com ideias humanas, e a palavra está sem valor para o povo que se diz cristão outra vez. Mas como Deus é bom e maravilhoso, Aleluia! aqui e ali Ele está abrindo o entendimento de alguém. Glória a Deus! Oh, Ele abriu o seu. Amém. Oh, Ele abriu o meu entendimento. Amém. Ele abriu o seu. Oh, irmãos, não é porque nós somos melhores do que ninguém. O que é evangelho que chegou para mim, para você, chegou para milhões por aí. Chegou para milhões. Mas por que só surtiu efeito em mim e em você? Porque Deus é bom. Amém! Amém. Jesus! Amém! Você fica pensando, o problema, a gente chega a uma conclusão, Amém. é que quando o Igor chegou para você, você deu atenção especial, e aconteceu com você o que aconteceu lá na casa daquela viúva. Oh, glória! Que enquanto o profeta contava aqueles testemunhos, ela diz só, mas isto tudo é a verdade. Aí o Espírito Santo diz, dê a ela o que ela pedir. Louvado! Aleluia! Amém. Louvado seja Deus! É essas coisas que acontecem. É verdade. Enquanto milhões brincam com a coisa, parece que nada está acontecendo, mas esta verdade chegou e beliscou a minha consciência e a sua, e nós estamos aqui agarrados nesta graça soberana, Obrigado, e dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado! Lutas, meu Deus, se enfrentamos lutas hoje, amanhã, olha, quem sabe que lutas teremos que enfrentar amanhã, mas só tem uma coisa, sabemos que o nosso Salvador é maior do que as lutas que haveremos de enfrentar, e Ele é o nosso ajudador, louvado seja Deus, e é isso que nos encoraja, irmão. É por isso que quando um tropeça e cai, aí um vai cá e levanta, louvado seja Deus, porque Amém. Deus em ação. Agora você, irmão, pode fazer o que fizer, ele continua, nada aconteceu com ele, mas o Filho de
Deus, oh irmão, isso, Aleluia, olha, aleluia. que Deus seja louvado. Glória a Amém. Deus. Sim, Senhor, aleluia. Amém, Jesus. É verdade, esta é a única semente que pode produzir vida eterna, a palavra de Deus. Agora eles estão tentando cruzá-la com credos, colocam algum credo, alguma etiqueta denominacional, algo nela. E o que eles têm feito com isso, isso tem levado a igreja a um lugar até que isso cresce a um ponto onde deveria estar recebendo a semente, a palavra real, só que é uma condição híbrida. Retorna aos seus ensinamentos denominacionais e deixa a real palavra de Deus sozinha. Que quadro, ó, que quadro, irmão. Que quadro vergonhoso. E o que eles têm feito com isso? Isso tem levado a igreja, a denominação, a um lugar até que isso cresce a um ponto onde deveria estar recebendo a semente, a palavra real, só que é uma condição híbrida. Recebem a palavra verdadeira, mas mistura com credos, mistura com dogmas, mistura com ideias humanas, e as ideias humanas que existem dentro da mensagem têm produzido ismos, doutrinas contrárias à que foi ensinada pela igreja primitiva, pelos homens que foram guiados pelo Espírito Santo. Aí você que é cristão, quer aquele mesmo Espírito Santo, ou você quer outro tipo? Porque só existe um tipo, só existe um Espírito Santo. Amém. E é aquele que guiou a igreja primitiva. Amém. E é aquele que nós estamos aqui pedindo por mais em nossas vidas. Amém. Aleluia. Amém. E como ele guiou eles lá atrás, vai guiar a mim e a você. Amém. Por isso você não se enreda, você não aceita mistura, porque se aceitar, a coisa vai ficar híbrida. E o híbrido é morte. O híbrido só traz morte. A alimentação híbrida não é apenas morte. Por isso que hoje a morte está enlatada. Veja as alimentações de hoje. Oh Deus, santo é o seu nome, Deus. Tenha misericórdia, nos ajude. Sim, Senhor. Portanto, estamos no tempo do fim. Não existe nenhuma esperança. Não podemos construir sobre esta nação. Esta nação está baseada em política. Falando da América, o Brasil também não está diferente. As outras nações também não estão diferentes. Elas edificam em política sobre política. E a política do homem, nós bem sabemos que, olha, tudo é sujeira. Não é verdade? A política está acabada. Ela está tão corrupta quanto possa estar. Vocês leram na revista Life onde este advogado ou este juiz, seu filho, um menino, ele estava tão determinado em fazer rachas com esses ricos e assim por diante, logo ali. E seu filho matou um grande grupo de pessoas, um garotinho, um menininho e um monte de pessoas, e o juiz o libertou. O juiz o libertou. Por que a delinquência cresce cada dia? Por que a delinquência vive se multiplicando? Falta de punição e tantas coisas por aí. Você está entendendo? Aleluia. É tudo um jogo político. Vejam, a vida nacional acabou, a vida natural botânica se foi, está tudo tão misturado e tudo mais até que não tem mais vida. A vida humana está uma bagunça constante. E a vida espiritual está no nível mais baixo que já esteve. A vida espiritual. Olha as igrejas e veja qual delas estão procurando viver como viveu a igreja primitiva. Vê se você encontra alguma. Qual delas estão procurando viver como viveu a igreja primitiva, que foi guiada pelo Espírito Santo? Aleluia. Está examinando para ver. Eles dizem, a maioria dizem, aquilo foi coisa do passado. Coisa do passado? Ora, o Espírito Santo é para
tantos quantos Deus nosso Glória Senhor a chamar. Deus, glória a Porque se Deus. Deus chamar alguém, aquele alguém que Deus chamar e ouvir a voz de Deus, ele vai se arrepender dos pecados, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal, se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para ser cheio do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E ele vai guiar, e Deus vai guiar o tal como guiou os outros lá atrás. Mas veja entre as igrejas e procure saber qual é a que está vivendo como viveu a igreja primitiva. A vaidade tomou conta. É um desejo de copiar o que se faz no presente. Mas vamos copiar o que a igreja primitiva fez. Amém. Oh, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Amém. E a vida espiritual está no nível mais baixo que já esteve. Veja aí. Ela está tão híbrida. A vida espiritual está tão híbrida. Por isso, cada igreja tem sua própria fé. Prova que estão híbridas. Cada denominação tem sua própria fé. É verdade. A igreja batista crê de um jeito, a assembleia crê de outra, e a católica crê de outra maneira, e todas lendo a mesma Bíblia que nós estamos lendo. E porventura a Bíblia que os fariseus liam não era a mesma que os saduceus liam, era a mesma Bíblia. E cada um crê diferente. Isso é que é o grande problema. Por isso que o profeta diz: a vida espiritual está tão híbrida, toda misturada e acrescentada com algumas coisas para fazê-la ficar melhor desta maneira, toda misturada para poder agradar as pessoas. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: se eu vou fazer por onde agradar você, eu vou desagradar a Deus. Olha! Foi tão taxativo o apóstolo verdade. Paulo. Isso é claro também o anjo da primeira era da igreja. Por isso que ele disse: se eu for pregar o evangelho para agradar vocês, vou desagradar a Deus. Eu não posso agradar ao homem, temos que agradar a Deus. Amém. Então Amém. nós temos que saber que em primeiro lugar Deus. Amém. Amém. Então, se pudermos agradar um ao outro sem desagradar a Deus, tudo bem. É verdade. Mas agradar a A ou a B, desagradando a Deus, é tirar Deus de cena. E então é claro que estaremos todos perdidos. Oh Deus, santo é o seu nome, Senhor. Amém, amém. Nos ajude Louvado neste seja caminhar. Deus. Louvado seja Amém. E por isto, Louvado seja Deus. ela Amém. está toda misturada. A igreja, a condição espiritual, a vida espiritual hoje está tão híbrida. Toda misturada e acrescentada com alguma coisa para fazê-la ficar melhor desta maneira. Eu lhes digo, até no nosso movimento pentecostal, quando estamos habituados a entrar nestes velhos bares como este e lugares, eu fui convertido num antigo bar. Olha, um lugar que uma vez foi um bar, depois aquele lugar foi transformado numa igreja, o profeta foi convertido no lugar daquele. Oh, glória. Que coisa! Amém. Amém. E onde ele pregou essa mensagem, havia sido um antigo bar, um antigo lugar de bebedeira, de dança, e depois encontramos que, com o tempo, alguém se converteu e naquele lugar passou a se apresentar o Evangelho que Aleluia. liberta, Amém. e foi aonde essa mensagem foi Amém. pregada. Glória, irmãos. Amém. Que louvado seja Deus, amém. Oh, por isso ele diz: eu fui convertido no antigo bar e eu me sinto muito em casa agora. Eu olho ali atrás e vejo aquele balcão e tudo mais. Era uma igrejinha colorida onde eu recebi o batismo do Espírito Santo. Fui guiado até ali pelo Senhor. Aleluia. Agora, ao ver esses tipos de lugares, eles não querem. Eles querem um lugar que seja uma catedral, porque o ser humano anda pela aparência. Um lugar de aparência. Oh, mas como é que você congrega num lugar tão daquele tipo? Um lugar, mas nem sequer se parece com uma igreja, e porventura a igreja e as paredes? A igreja que Deus quer habitar é o meu corpo, o seu Amém, corpo. amém. Aleluia. 1 Coríntios, se eu não me É engano, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Amém. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Amém.
e que o Espírito de Deus habita em vós. Amém. Amém? Amém. Você sabe que uma certa vez, lá naquele tempo, quando Jesus ia passando diante do grande templo que Salomão passou 40 anos para construir, e tudo que aconteceu, a glória de Deus desceu ali e tudo mais, e eles disseram, mostrando a estrutura do templo, Jesus disse assim: olha, não ficará pedra sobre pedra, Oh, glória, aleluia. que não vai ser derribado. É verdade. Isso tudo vai ser destruído. É verdade. Aquela afirmação foi tão tremenda que os discípulos disseram: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Que afirmação tremenda foi aquela? É Jesus tirando a atenção deles daquilo que o homem faz, porque o que o homem faz vai passar. Amém. Glória. Agora, aquilo que Deus faz é eterno. Amém. Aquilo que Deus faz permanecerá. O que Ele afirma em Sua palavra permanecerá. Amém. Ele é imutável. Louvado seja Deus. Amém. Amém, amém. Oh, santo é o Seu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ah, mas ao ver Glória esse a Deus. tipo de lugares, eles não querem. Eles têm que ter esses grandes nomes floridos por trás. Tem que ter tanta coisa por detrás, ou as pessoas não vão. Tem que ser tão bonito exteriormente, a ponto de que, se não for assim, então as pessoas não querem ter nada a ver com isso. Mas observe a palavra do Senhor. Agora, Deus tem uma maneira de fazer as coisas, e nós devemos fazer da maneira que Ele quer que seja feito. Amém. Não da maneira que eu quero, nem da maneira que você quer, mas da maneira que Deus quer Glória que a seja Deus. feito, porque Ele é soberano. Ele sabe o que está fazendo. Nós não, mas Ele sim. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O ser humano medita e medita e medita e ainda fica fazendo coisas erradas. Mas Deus, Ele não tem nem que meditar. Ele é onisciente. Amém. Ele é onipotente. Amém. Conhece tudo, onisciente. Ele tudo sabe. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele nunca pediu conselho a ninguém sobre o que fazer. Oh, louvado seja o Amém. seu santo e precioso nome, Senhor. Glória. Por isso diz, observe a palavra do Senhor. Deus tem uma maneira de fazer as coisas e nós devemos fazer da maneira que Ele quer que seja feito. Se não for assim, então não é eficaz. Jesus encontrou algo parecido quando Ele veio em seu dia, e Ele disse: vós, pelas vossas próprias tradições, invalidais a palavra de Deus, pelas vossas tradições. Falando para os doutores em divindade do dia, não foi para os membros, não. Irmão, olha, os membros dificilmente eles causam problemas. Quando você vê um membro causando problema, ele está escorado em algum líder. Tem um líder por ali fermentando e fazendo, injetando coisas. Por isso ele falou isso para os líderes, para os doutores em divindade, para os escribas. Glória a Deus. Foi para que o Senhor Jesus Cristo fez esta grande afirmação. Amém. Ó Deus, ajuda cada um de nós, Oh, Senhor. glória. Vejam, eles tinham hibridizado a palavra, misturaram tanto. Se você misturar a palavra, olha, você morre, porque ela não aceita mistura. Deus é puro. Amém. Por isso Ele é separador. Amém. Aleluia. Amém. Ele é separador. É tanto que quando Ele chega, você vê, quando Ele chegou diante da mulher samaritana, encontrou ela naquela condição terrível. Você já olhou que condição terrível estava aquela mulher samaritana? Aquela que Jesus encontrou com ela no poço de Jacó? A vida dela estava tão desorganizada. Vê a condição que ela se encontrava. Já tinha se casado 5 vezes, já estava vivendo com o 6º homem. E Jesus, quando disse o erro dela, ela disse: eu vejo que você é um profeta. Oh, glória. Aleluia. Interessante, ela era uma filha de Abraão. É verdade. E naquela condição, mas para que é o Evangelho? O Evangelho é luz. Amém. E quando esta luz chega diante dos filhos de Deus, Aleluia. se for filho de Deus, existe uma semente por ali. Glória a
na sombra de alguma dúvida, existe uma semente por ali. Se alguém é filho de Deus e quando a luz chega, aquela semente germina. Amém. Jesus Cristo é a luz do mundo, é a luz da vida, é a nossa luz. Louvado seja Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Quando aquela luz teve contato com aquela semente, mesmo refugiada na sombra de uma prostituta, e ela reconheceu aquilo, por quê? Porque ela era uma filha de Abraão, e quando ela reconheceu aquilo, os dias de prostituição cessaram para ela. Aleluia! Santo é o teu nome, grande Deus. Aleluia! Oh, irmão, como Deus é bom. Amém. Hoje, agora vejamos bem, ele falando ali para aqueles doutores em divindade, vós pelas vossas tradições, próprias tradições, invalidais a palavra de Deus, pelas vossas tradições. Vejam, eles tinham hibridizado o clero, as autoridades religiosas do dia tinham hibridizado a palavra. E as pessoas nem ligavam mais para o que as letras sagradas diziam, mas atentavam para o que as tradições diziam, a ponto de dizer assim: mas seus discípulos comem sem lavar as mãos? Para eles era pecado. Nós sabemos que comer sem lavar as mãos não é pecado, é simplesmente uma falta de higiene, mas pecado não. Você vê o que é que as tradições e as ideias humanas podem causar. Deus seja louvado. Então, eles haviam injetado suas próprias tradições nos mandamentos de Deus, o que tornou os mandamentos de Deus sem nenhum efeito naquele tempo. E hoje é a mesma coisa. As ideias humanas, as interpretações humanas têm também invalidado o Evangelho para as pessoas hoje. Vejam quanto que as igrejas consideram o Evangelho. Em quê? Você chega, quantas pessoas você encontra, quantas mulheres que você encontra por aí que se dizem evangélicas e se dizem até pregadoras, e se dizem ter o Espírito Santo, e ainda de cabelo cortado, e vestindo roupas transparentes, blusa, ou vestido com sem mangas, ou quase sem manga. Saia mostrando o joelho, que mostrou o joelho a mini saia, usando calça comprida, short, bermuda, e aí dizendo que é uma cristã. Isso não é cristianismo. O cristianismo diz que o ser humano deve se vestir com pudor. Quantos homens que se dizem que são cristãos e que creem em Deus, ou creem em Deus, o diabo também crê que estremece, mas não obedece. Então nós encontramos quantos homens que dizem que creem em Deus e vivem da maneira incorreta, que não tem nada a ver com o que diz as Escrituras, e usam bermuda e short, camisas regatas, e creem nisso e creem naquilo, que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, mas a igreja diz que não tem problema. O problema é que as igrejas também têm invalidado a palavra de Deus, como os fariseus lá atrás, como os saduceus lá atrás, como os escribas lá atrás. Mas só tem uma coisa: o Espírito Santo de Deus ainda continua guiando a igreja dele. O compromisso de Deus é com os seus filhos. Louvado seja Deus. Amém. Santo é o seu nome, grande Deus. Amém. Hoje, eu sei que se tornou a mesma coisa. Não resta nada, meu amigo cristão, a não ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Esta é a única esperança que a igreja tem. E se for assim, se isto alguma vez levantar outra denominação, está acabado. Se esta mensagem se tornar uma denominação, está acabado. Você dizer que é da mensagem e formar grupo, está acabado. Nem diga que é cristão, porque tanto encontramos a Bíblia condenando isso, como o próprio profeta dizendo: não façam grupinhos, permaneçam amáveis. Tanto é a Bíblia que recomenda, como o profeta que Deus enviou para esta última e decadente geração. Aleluia! Louvado seja o seu santo e precioso nome, Senhor. Sim, irmão. É isto. E se for assim, se isto alguma vez levantar outra denominação, está acabado. Porque toda denominação acaba quando se torna uma denominação. Eu direi algo aqui, talvez eu não deva dizer, mas ainda assim eu creio que deva dizer isto. Se você notou,
Lúcifer está fazendo hoje exatamente a mesma coisa que ele fez no começo. Vê? Só é você observar o que Lúcifer fez lá no começo e você vai trazer para os dias de hoje, vai observar que ele está fazendo a mesma coisa hoje. Só é você rastrear ele pelas Escrituras. Amém? É verdade. Louvado seja Deus, aleluia. Amém. Lúcifer, no princípio, queria fazer para si um reino que fosse maior e mais bonito que o reino de Miguel, Cristo. Este era o objetivo de Lúcifer, lá no princípio. Aquele anjo da maior confiança de Deus, Lúcifer, habitava no céu com Deus, e ele olhou assim, e ele começou a botar defeito nas coisas que Deus criou. Eu vou fazer um céu melhor do que este, e eu vou fazer assim. Só é você olhar a intenção dele lá em Isaías 14, e lá em Ezequiel 28, que você vai encontrar o plano de Lúcifer, querendo fazer um céu melhor do que o de Deus. E ele mostrou um projeto tão bonito aos anjos, que ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Esse foi o plano dele lá no princípio. O que ele não conseguiu lá atrás, está conseguindo hoje, porque ele queria ser adorado. E adorado, só a Deus se deve adorar. Amém. É por isso que Deus sempre tem uma igreja verdadeira na terra, que ainda adora somente a Ele. Amém. E que nós sejamos parte dessa igreja verdadeira. Louvado seja Deus, amém? E que cada ser humano seja cuidadoso em ser parte da verdadeira igreja de Deus. Amém. Amém. Porque o que Lúcifer queria ser era adorado lá atrás. O que ele não conseguiu lá no céu, ele conseguiu aqui na terra. Ele foi expulso, como nós sabemos, com a terça parte das estrelas do céu, quer dizer, com os anjos. E aqui na terra ele conseguiu o que não conseguiu lá no céu. Ele hoje, porque cada religião que não estiver de acordo com a Bíblia é uma adoração a Lúcifer. Agora, como descobrir isto? Que todas elas falam em nome de Deus e louvam a Deus e lê a mesma Bíblia que nós lemos e cantam os mesmos cânticos que nós cantamos. Olha, irmão, por isso aí existe a grande necessidade de revelação. Aleluia. E revelação não se obtém em escola. Verdade. Revelação vem de Deus. Amém. E Deus dá a seus filhos. Amém. Aleluia. É. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Sim. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Agora veja bem. Lúcifer, no princípio, queria fazer para si um reino que fosse maior e mais bonito que o reino de Miguel, Cristo. Esta era a ambição dele, alcançar algo como aquilo. E o que ele fez para conseguir isso? Ele pegou anjos caídos. O que Lúcifer fez para conseguir aquilo? Pegou anjos caídos que abandonaram seu primeiro estado. Ele os tomou para fazer isso com eles. Conseguiu ir através de anjos caídos. Oh, a coisa é tremenda. A coisa é tremenda. E hoje, Lúcifer tem entrado na igreja. Veja como é que ele entrou na igreja. Como? Como foi que Lúcifer entrou na igreja? Lúcifer tem entrado na igreja, subtraído a palavra de Deus e injetado a denominação. A maneira é sorrateiro demais. Ele entra numa maneira tão sorrateira na igreja que só os espirituais percebem. Por quê? Porque aquele que é espiritual está observando o que as sagradas letras dizem. Amém. Agora, se o seu nível espiritual está lá embaixo, como é que você vai perceber? Se precisa estar num nível espiritual lá em cima, é preciso que estejamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, para que possamos observar a astúcia desse indivíduo. Amém? Amém. E Lúcifer hoje tem entrado na igreja,
subtraído a palavra de Deus e injetado a denominação. Tira um pouco aqui, aumenta um pouco ali e apresenta para o povo, porque é um caminho mais fácil e as pessoas nem olham o que a Bíblia diz, mesmo havendo uma grande recomendação em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, para não subtrairmos nem aumentarmos nada a palavra. Amém. Mesmo com essa grande recomendação, mas o povo não é muito de examinar com cuidado o que as sagradas letras dizem, mas que Deus possa nos ajudar. Amém. Para que toda a nossa atenção esteja voltada para a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oh, aí sim é quando a gente consegue a atenção de Deus em nosso favor. Não porque merecemos. Quem somos nós para merecer nada? Oh, mas quando você para dar atenção, o que Deus fala em sua palavra, Amém. irmão, isso move o coração de Deus. Amém. Isso faz com que Deus olhe para mim e para você, igreja. Louvado seja Deus. Amém. Por isso, se aquele que é cristão, olha, ele tem cuidado com o que está fazendo, com o que está olhando, com o que está pensando. Amém. E louvado seja Deus. Amém? Sim, irmão. Hoje Lúcifer tem entrado na igreja, subtraído a palavra de Deus e injetado a denominação. E ele está construindo uma igreja. Lúcifer está construindo uma igreja, um movimento ecumênico que está sucedendo agora para unir todos os protestantes e todos juntos virem à igreja católica. Isso em 1963. Sabe quem era que estava promovendo, sabe quem era que estava interessado neste grande movimento ecumênico? Sabe quem estava na época que ele pregou essa mensagem? O Papa era Paulo VI. Era o desejo dele ver isto acontecer. Não aconteceu no dia dele, no dia do seguinte, e hoje é um outro que está. Se não acontecer nesse, bom, embora que já estão tudo aí de mãos dadas, os protestantes de mãos dadas com a igreja católica, crendo nas mesmas doutrinas que eles criaram, mas pode dizer uma coisa: eles não conseguirão enganar a noiva. Amém. Eles não conseguirão. Esse concílio nunca conseguirá atrair nenhum membro da noiva de Jesus Cristo, porque o eleito descansa na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Quem nos mantém fora desse tipo de ecumenismo é quem está de olho e com atenção voltada para o que a Bíblia diz. Amém. Aleluia. Amém. Sim, grande Deus, aleluia. Amém. Isto é verdade, irmão. Isso é tremendo. Isto é tremendo. Então, vejamos bem. E por meio de que ele está fazendo isso? E por meio de que Lúcifer está fazendo isso? Ele está fazendo isso por meio de homens desses grandes movimentos ecumênicos que não conhecem a Deus. Assim como ele usou os anjos caídos lá atrás para fazer o que ele fez lá no princípio, hoje também estão usando homens caídos que não conhecem a Deus, mas são religiosos até a medula. São doutores em divindade, e eles conhecem todos os predicados da palavra, conhecem todos os adjetivos, mas conhecem tanto da Bíblia o quanto um coelho conhece de farmácia. Está entendendo? Por isso que, ora, não conhecendo a Deus, então são anjos caídos. Não importa o quanto que sejam pregadores, não importa, mas são anjos caídos. E é quem Lúcifer está usando hoje. Homens desses grandes movimentos ecumênicos que não conhecem a Deus, e por meio de muitos deles nas igrejas pentecostais, entre aspas, porque o pentecostalismo dessas igrejas não passa nem perto do verdadeiro Pentecostes. Porque o verdadeiro Pentecostes transforma o ser humano. O verdadeiro Pentecostes faz com que o pecador tenha nojo do pecado. Isso é o verdadeiro Pentecostes. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Porque eles estão fazendo a mesma coisa. O que é isso?
Ele está fazendo isso com anjos caídos. Que anjos caídos? Luteranos caídos, que quando se denominaram, formaram a denominação chamada luterana, são anjos caídos. São anjos caídos, luteranos caídos, metodistas caídos, pentecostais caídos, que abandonaram o seu estado original da palavra de Deus, voltando diretamente para fazer um grande movimento ecumênico, porque o movimento ecumênico ajunta, e eles querem ter número. Enquanto que o profeta diz, Deus não busca número, Deus busca qualidade. Amém. Qualidade. Deus quer alguém que queira o caráter dele. Amém. Deus quer alguém que ele possa habitar. E ele vê ele em mim e em você, irmão. Este é o projeto todo do Evangelho. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Sim, irmão. É isso. Mensageiros caídos, mensageiros que uma vez estiveram com a palavra, mas venderam sua primogenitura por posição, trocaram o Espírito Santo por posição, trocaram o Espírito Santo por popularidade, trocaram o Espírito Santo por outras coisas. Isso é vender a sua primogenitura, como fez Esaú. Por isso Esaú é um desqualificado, como encontramos a Bíblia dizendo. Amém? Amém. Aleluia. Sim, irmão, mensageiros caídos, mensageiros que uma vez estiveram com a palavra, mas venderam sua primogenitura e se uniram com o mundo. A mesma coisa se vê no último dia. E Lúcifer está alcançando hoje, através de homens com aqueles espíritos, o que ele fez com os anjos do princípio. Os anjos caídos que não guardaram o seu estado original de obediência a Deus, e ele está fazendo a mesma coisa hoje. Você nunca encontrará um caminho, nenhum caminho de forma alguma. Eu não me importo se você está em um bar, ou na rua, ou onde quer que você esteja. Deus proveu um caminho para o homem. Aleluia. Deus proveu um caminho para o homem para vir a Cristo e receber vida eterna. Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém. Então esses todos, os salvos que haveriam de herdar a vida eterna. Aleluia. E este é o único caminho de Deus. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém. Isto é maravilhoso. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Glória a Deus. Amém. Ele disse em São João, capítulo 14, versículo 12: aquele que crê em mim, também fará as coisas, as obras que eu faço. Amém. O caminho proibido de Deus. Marcos 16 diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. A mesma coisa que Cristo fez. Aleluia. Glória a Deus. Ele era a palavra de Deus manifestada. Amém. Jesus Cristo era a palavra de Deus manifestada. Amém. Só é você ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Era a palavra de Deus manifestada. Amém. Ele era a promessa de Deus confirmada. Amém. Ele era. Amém. Ele era Deus em forma de carne. A Bíblia disse que Deus estava em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Aquele grande Jeová que criou os céus e a terra foi manifestado em um corpo, o Senhor Jesus. Amém. E naquele homem ele poderia realizar. Oh, irmão, Amém. naquele homem, Jesus Cristo, ele pôde me salvar. Amém. Pôde salvar você. Glória a Deus. Tomou forma humana. Amém. Glória a Para Jesus. poder derramar aquele sangue puro. Aleluia. Para Jesus. Glória a Deus. eliminar de quem aceita ele o pecado. Louvado seja Deus. Glória a Amém. Deus. Oh, que Deus maravilhoso. Amém. Ele Amém, tentou amém. através de Moisés, e ele tentou em Jacó, e fez o mesmo em José,
mas ele vem em seu Filho, em sua plenitude. No homem Cristo, ele era a plenitude da divindade em um corpo onde Deus podia se expressar. Amém. Veio em Moisés, mas ninguém podia adorar Moisés. Veio em José, mas ninguém podia adorar José. Mas quando ele veio em Jesus Cristo, aí sim. Amém. Aí sim. Amém. Aí o ser humano podia se inclinar diante É dele. verdade. E ainda podemos se inclinar, porque ali era Deus em forma humana. Amém. Oh, aleluia! Aleluia. Sim, glória a Deus! E ele disse, naquele tempo ele disse àqueles doutores em divindade: quem pode me acusar de pecado? Pecado é incredulidade. Só existe um pecado. O nome dele é incredulidade. O homem faz trapaça porque é incrédulo. O homem mente porque é incrédulo. O homem se prostitui porque é incrédulo, porque só existe um pecado. Ele chama-se incredulidade. E então ele disse: quem me convence? Pode me acusar de pecado? Pecado é incredulidade. Em outras palavras, se eu não tenho feito exatamente o que as Escrituras disseram que eu faria, então quem pode me condenar e dizer onde eu falhei de alguma maneira? Veja a maneira provida por Deus, ele ali de pé, desafiando os doutores em divindade do dia. Porque diziam: ele é falso, ele é um filho bastardo, ele é isso, ele é aquilo, nas suas costas. Mas um dia ele pegou eles numa reunião que estavam todos eles presentes e disse assim: quem é que me convence de pecado? Oh, glória. Em outras palavras, o que é que o Messias tinha que fazer que eu não fiz? Irmão, o profeta disse que aquele povo foi o povo mais silencioso que existiu até hoje. Ali ninguém se moveu. Ali ninguém disse que ele era falso. Ali ninguém disse que ele era filho bastardo. Ali ninguém disse que ele era hipócrita, porque se dissesse ele ia fechar a boca de cada um. Louvado seja Deus. Amém? Ali ninguém disse que ele fazia as coisas por telepatia, porque ele poderia provar que aquilo não era telepatia. Ele poderia dizer assim: traga um cego aí no meio de vocês para eu fazer ele ver, porque eu sou o Criador. Aleluia! Ninguém se moveu porque ele já tinha feito muitas coisas. E ele sabia o que estava diante da vida, mas porque as tradições invalidaram aquilo, eles amavam as tradições mais do que a palavra, como as denominações de os sistemas religiosos hoje amam suas ideias mais do que a Bíblia diz. Mas a igreja de Deus ainda está na terra. Amém. É uma igrejinha pequena, mas que Deus seja louvado. Amém. E Cristo, o justo, teve que morrer a fim de produzir vida eterna pelo seu sangue, doando sua célula de sangue para que pudesse nos dar a vida eterna. Este é o caminho provido por Deus. Oh, irmão, quando você vê isto, você vê isto e aceita isto, irmão, aí você está no nível espiritual mais alto que possa existir. Mas você rejeitar isto é estar no nível espiritual zero. Mas nunca houve nada que alguma vez superasse a maneira de Deus em qualquer coisa. Eu não me importo o que seja. Se as pessoas simplesmente não tentassem injetar suas próprias ideias, mas somente o tomassem da forma como Deus disse, crendo nisso, veja, parece que é tão difícil para o homem abandonar suas próprias ideias. Ele simplesmente tem que ter algo para fazer nisso. Ele mesmo, o homem tem sempre lambuzado, me desculpe a expressão, o homem sempre lambuzou a maneira de Deus para si, ao injetar sua própria maneira nisto. Será que você acha que eles poderiam encontrar uma maneira melhor para um pintinho nascer do que picar a casca para sair? Não tem outra maneira. Ou o pintinho vai picar a casca para sair ou ele morrerá. Aquela é a maneira de Deus. Não adianta ajudar. É a maneira de Deus. Amém.
Aleluia. Eu me pergunto se você poderia encontrar uma maneira melhor. Não, Senhor. Ele nasce com um pequeno caroço no final de seu pequeno bico. E toda vez que ele movimenta a sua cabecinha para frente e para trás, amém, 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 ele arranha a casca até que ele sai, sim, Senhor. Amém. Alguma coisa diz para ele se movimentar. Por isso ele nasce com um caroço na ponta do bico. É verdade. Você nunca encontrará uma maneira melhor, porque essa é a maneira provida por Deus. Amém. Agora, se ele tivesse esse pequeno caroço em seu bico, e você dissesse, pobre pintinho, sabe, eu vou conseguir uma maneira melhor para você. Eu vou só quebrar esta casca e tirar você para fora. Eu vou lhe ajudar. Isso mataria. Ele não precisa da minha ajuda nem da sua. Deus já deu a ele o que ele precisava para nascer. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso é certo. Amém. Ele morreria, ele não viveria. Ele tem que fazer aquilo para desenvolver força suficiente para receber o ar e demais coisas quando ele vier para fora. Ele é provido de uma ferramenta. Ele tem aquele pequeno caroço. Vocês já viram isso? Passarinhos e pintinhos. E à medida que ele movimenta a sua pequena cabeça, ele arranha aquela casca para frente e para trás, até que ele encontra a sua saída. Se você tomar isso como exemplo, ou de forma a fazer um contexto, esta é a maneira de Deus para os cristãos nascerem também. Amém. Esta é a maneira de Deus para os cristãos nascerem no seu reino. Amém. Não subir até o altar e estender ao homem a mão direita e colocar seu nome no livro. Não é essa a maneira de nascer no reino de Deus. Mas descer até lá e piar, e chorar, e implorar, e suplicar, até que Deus lhe dê força. Então você sai para fora da casca do mundo. Amém? Amém. Não é ir ao altar e apertar a mão de algum pregador e pensar que isso é tudo. Não. É ir ao altar e gritar e chorar, louvado seja Deus, e implorar até que Deus lhe dê força. Então você sai para fora da casca do mundo e nasce no reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas ensina-se por aí que através das boas obras, se fosse, era tão fácil ser salvo. Mas não é isso. Esse não é o caminho. Boas obras o salvo já faz porque é um salvo. Amém. Boas obras o salvo já faz porque já tem que nasceu de novo primeiro. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Se alguém, um pastor, apenas trincar a casca e tirar você para fora, dizendo, está tudo bem, nós vamos tirar você de qualquer modo. Você está morto, isso é tudo, irmão. Não há homem que consiga tirar outro do pecado. Só Jesus Cristo. Amém. O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É Ele quem nos acorda, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos esclarece, é Ele quem vivifica o seu conselho no meu coração. E no seu coração, por isso é necessário aceitá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sim, irmão. Amém. Amém. É isto. Mas se alguém disser, aperte minha mão, eu vou te ajudar a sair deste buraco. Não tem como. Você está morto, isso é tudo. Você tem que vir pela maneira provida por Deus. Amém. A única maneira de nós se livrar do pecado é vindo através da maneira provida por Deus. Amém. E esta é a maneira pela qual o restante deles teve que vir. Da maneira que veio a igreja primitiva, é a maneira que nós temos que entrar em Cristo. Amém. Da maneira que a igreja primitiva entrou em Cristo, é a maneira que cada cristão continua entrando em Cristo. Amém. Não existe outra maneira. Não existe. Porque o modelo é a igreja primitiva. Amém. A igreja que nasceu no dia de É Pentecostes. verdade. Louvado seja Deus. Amém. Por isso aqui, olha, esta é a maneira pelo qual o restante deles teve que vir, pelo nascimento do Espírito de Deus.
É a maneira Amém. que podemos se aproximar de Deus e entrar neste Cristo maravilhoso e desfrutar desta vida eterna. Amém. Aleluia! Permaneça ali até. Por quanto tempo? Até que ele disse àqueles primeiros cristãos de pentecostais para ficarem na cidade de Jerusalém, até que não faz nenhuma diferença 1 dia, 5 dias, 9 dias ou o que fosse. Fiquem ali até que sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Até que sejam cheios do Espírito, até que nasçam de novo. Amém. Foi a ordem dada a eles. Aleluia. Por isso que ele disse ao doutor Nicodemo: se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Esta é a regra sagrada. Amém. Disse para o doutor Nicodemos e também disse para a sua igreja ali no dia de Pentecostes. Amém. Oh, e eles esperaram. Amém. E eles esperaram até acontecer. Amém. Por quê? Porque eles eram filhos de Deus. Amém. Aleluia! Amém. É por isso que todo filho de Deus só descansa nisso. Amém. Só descansa na palavra. Amém. Não em credos, não em dogmas, não em ideias humanas, não em grupos divididos. Pelo contrário, grupos divididos você, ó, evita de se falar. Evita. Aleluia! Aleluia! Permaneça assim até Sim. que nasçam de novo. Amém. Amém. Patos e gansos, nunca eles encontraram uma maneira para os patos e os gansos ficarem prontos para irem ao sul. Daqui do norte, além da maneira provida por Deus para eles migrarem. Algum tempo atrás, o profeta conta uma experiência muito grande. Ele disse: eu tive uma grande lição sobre isso. Eu estava ali no Texas, e eu notei, estávamos descendo por uma rodovia e o tráfego estava parado por mais de meia milha. E eu perguntei a um deles qual é o problema. Ele respondeu: os gansos estão por toda a rodovia. Bem, finalmente, quando cheguei ali, você não conseguia ouvir seu próprio pensamento. Eles estavam tendo um avivamento, os gansos estavam todos juntos, alegres. Estavam todos se preparando para um voo. Eles estavam indo para casa, rumo ao norte, para seus lares, onde eles poderiam criar seus filhos. A hora havia chegado para isto. E algo disse a eles que era a hora deles voltarem para o lugar deles. Glória a Deus. E eles estavam fazendo um avivamento, ajuntando-se antes de ir. Oh, irmão, esta é a maneira provida por Deus. Um ajuntamento, todos eles se reúnem. Um estava por este caminho, e um por aquele caminho, e outro por algum outro caminho. Um em um arrozal, e outro em uma plantação de trigos. Mas outra coisa, de alguma forma, certo dia, eu não sei porquê, nem como, mas um certo dia aqui vem eles todos juntos, parecendo que alguma coisa os atraía. Nós chamamos isto de instinto. Os animais não têm alma, por isso eles têm instinto. O cristão tem alma, então Deus dá ao cristão o Espírito Santo. Aleluia. Amém. É um instinto dado por Deus, um ajuntamento antes do voo, e ali eles estavam juntos. Você veja o que Deus está tentando fazer agora? O que é que Deus está tentando fazer agora? Juntar a sua igreja. Aleluia. A sua igreja está espalhada. Tem uns lá na Batista, outros na Presbiteriana, outros lá, não sei por onde mais, em denominações, em lugares diferentes. E Deus está juntando a sua igreja. O lugar que Deus ajunta a sua igreja é na sua palavra. Amém. Amém. Porque tem muitos por aí em denominações, outros em grupos divididos que andam pela cabeça do homem. Mas o cristão, ele é guiado pelo Espírito Santo. Amém. O cristão é guiado pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo, nesta hora, juntando a mensagem, veio para quê? Para juntar os filhos de Deus na palavra, para que possamos alçar voo à glória, ao encontro com o Senhor dos ares.
Amém. Ah, é isto, por isso o profeta pergunta, você nem pode escolher. Quero voltar aqui um pouquinho. Ele diz, aqui na... Deixa eu voltar só um pouquinho. Você sabe, você vê o que Deus está tentando fazer agora? Puxando sua igreja de um lado para o outro, para fazer um reavivamento. Um reavivamento como nos velhos tempos, como os gansos sempre fizeram. Agora que tal se eles tentassem de outro modo? Se os gansos tentassem de outro modo e dissessem, bem, agora nós vamos fazer isso de outra maneira. E se os homens tentassem, eles nunca chegariam lá. Não, Senhor. Que tal se você dissesse, bem, agora eu vou lhe dizer uma coisa, nós vamos encontrar uma maneira melhor para eles. Nós vamos encontrar uma maneira melhor para os gansos voltarem para a sua terra. Eles estão tomando de conta da rodovia. Vamos encontrar uma maneira melhor para eles. Nós vamos conduzi-los todos a um galinheiro e levá-los a uma gaiola, colocá-los em um pequeno galinheiro, ou fazer uma gaiola para patos ou gansos, ou o que for. Se você quer fazer isso e colocá-los dentro daquilo, e em seguida levá-los até lá, você acha que essa seria uma melhor maneira de dizer, oh, nós podemos dar a eles, oh, vou te contar, nós poderíamos alimentá-los melhor ao longo da rodovia? Não, você não poderia. Eles nunca iriam aceitar aquela maneira, porque a maneira dele é que Deus providenciou. Amém. Amém. Há tantos grãos nas lagoas e nos campos, ervas e coisas que eles têm para se alimentar, de modo que isso possa fortalecê-los para ser o que eles precisam ser quando chegarem lá. Se eles não obtivessem isso, não poderiam criar seus filhotes. Eles não precisam de alimento de jaula. Eles não precisam de alimento de gaiola. Aqueles alimentos são híbridos. Eles precisam de um alimento natural e eles encontram lá na lagoa. Eles não seriam patos genuínos se fossem para uma gaiola. Eles seriam híbridos como nós somos. Veja, se eles tivessem que tomar aquilo. Mas Deus tem uma maneira de fazer isso. Amém. Aleluia. Deus tem uma maneira de fazer isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Coloque-os em uma gaiola. Santo. Coloque aqueles gansos em uma gaiola. Você sabe o que aqueles patos saberiam bem agora? Coloque-os em uma denominação como aquela. Eles saberiam que estavam prontos para o abate. Chegou a hora de nós morrermos. Colocar um ganso numa gaiola, um pato numa gaiola. Ele disse, daqui a pouco estaremos prontos para o abate. Coloque um cristão numa gaiola denominacional. Coloque um cristão numa denominação. Irmão, cristão e denominação. Denominação é para incrédulo. Cristão não aceita essas coisas, porque o alimento de cristão é a palavra de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Oh, irmão. É verdade. De nosso Senhor Jesus. É isso que você faz quando coloca-os juntos numa gaiola. E eles estão indo para o abate. Os patos têm melhor sentido do que nós quanto a isso. Quando você vai confiná-los, todos eles juntos, em uma prisão feita por homens, bem, então, veja, o pato sabe que ele não conquistou sua liberdade para voar nos ares e para fazer conforme Deus proveu para que ele fizesse. Coloque um pato, um ganso numa gaiola e ele diz, não nasci para este lugar. Deus me deu asas para que eu possa voar. Amém. Ele sabe disso. Amém. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Amém. E Deus nos deu asas também para voar, cristão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Coloque-o em uma gaiola. Ele se foi.
Isso é tudo. Você usa em gaiola quando eles vão ser abatidos. Quando eles vão ser abatidos, eles são colocados numa gaiola. Ali você dá uma alimentação, mas que se chama de especial. Porque essa alimentação que chamam de especial é híbrida. E eles, olha, veja bem, você os coloca quando eles vão ser abatidos. E os patos sabem melhor. Nós deveríamos saber. Você nem pode escolher para eles uma melhor rota para seguirem. Rota. Se você quiser chamar assim, aqui eu acho. Lá em Casa do Sul ainda conhecemos como rota, mas aqui eu acho que eles chamam de uma rota. Você acha que se você dizer, agora ouça, eu vou dizer o que vocês devem fazer. Vocês devem voltar por determinado caminho, instruir os gansos e os patos. Olha, gansos, volte por determinado caminho, vocês e virem aqui por outro caminho e descerem por este caminho. Você acha que você poderia escolher um caminho melhor para eles irem do que o caminho provido por Deus para eles? Bem, você os pegaria em algum tipo, alguma coisa, vocês os atrairia para por aqui com algum mecanismo, magnetismo, algo parecido. Você os guiaria por tempestades e tudo mais, e metade deles se perderia. Você não pode lhe oferecer um caminho melhor. Eles vão pelo caminho provido por Deus. Amém. Eles podem cheirar aquelas tempestades a quilômetros de distância. O ganso, os patos, com aquele bicão feio deles, mas eles cheiram o ar, eles sabem que vem uma tempestade em algum lugar. O homem, para descobrir acerca dessas coisas, meu Deus, gastaram tanto tempo para fazer certos aparelhos. E os animais conhecem. É verdade. Os animais sabem disso. É verdade. Outro dia um homem, um camponês do campo, conhecido com as experiências do tempo, um tempo que não era tempo de chuva, olha, tem cada coisa. Os animais conhecem acerca de Deus muito mais do que os seres humanos. E um dia o camponês lá no campo, acostumado com as experiências do tempo, e ele andando lá num rio, mas aquele rio só passava água ali em tempo de muitas chuvas, e naquele tempo, naquele dia, não era época de chuvas, mas ele ia andando no rio, e daí a pouco ele viu a gambá tirando os seus filhos de um certo lugar e colocando em sua bolsa e saindo dali. E ele chegou em casa e perguntou ao filho: você amarrou o cavalo aonde? Lá no rio. Pode tirar. Pode tirar, porque hoje à noite vai chover. Conversa essa, meu pai? Chover? Mas não tem problema, mãe. Não, vai chover e vai dar uma cheia muito grande. Mas, meu pai, olha, meu filho, eu vi a gambá tirando os filhos lá de um certo lugar e levando para outro lugar. Eu fiquei observando para onde ela estava levando os filhotes. E é porque vai chover e vai dar uma cheia, tiro. E não teve jeito. Não vou tirar. Meu, não vou. Então você quer perder o cavalo? Se fosse meu, eu ia tirar, mas você quer perder o cavalo? Deixa lá. Irmão, olha, diz a história que quando foi mais ou menos assim uma hora da manhã, tanto um pouquinho começou a escurecer os céus, e olha, glória. e deu um derramamento de chuva. Aleluia. E no outro dia ele não achou nenhum lugar onde tinha amarrado o cavalo. Aleluia. Mas, olha, o que é que você vê um pássaro chamado fura-barreira, não sei se vocês conhecem. Eles fazem seus ninhos lá no chão, lá na barreira assim. Olha, se você vê um fura-barreira fazendo o seu ninho assim, no rio assim embaixo, nem planto que ali. Bom, a água não vai parar daquele nível não, meu.
Cuidado com esses doutores que não vão para a faculdade. É verdade. Eles conhecem muito mais do que a metodologia humana. Aleluia. São certas coisas, que Deus seja louvado. Amém. Um instinto Deus deu para eles. Amém. Tudo é lição para nós. É verdade. Deus dizendo assim: olha, vocês não sabem de nada, eu quero que vocês saibam, e a maneira para que vocês saibam de alguma coisa é vocês recebendo o meu Espírito. O ser humano continua negligenciando, mas nós estamos aqui porque queremos mais deste Deus maravilhoso. Amém. Amém. Oh, irmão, aleluia. Amém. Sim, irmão. Você não pode lhe oferecer um caminho melhor para aqueles gansos, nem para aqueles patos. Eles vão pelo caminho provido por Deus. Eles podem cheirar aquelas tempestades a quilômetros de distância. E eles sabem como aterrissar e se preparar para a tempestade e subir novamente. Deus tem um caminho provido para eles. Amém. E eles têm sentido de pato suficiente para seguirem no caminho provido por Deus. Nós não temos. Nós tentamos fazer um caminho melhor do que o que Deus fez para nós. Não há. Veja, nós queremos ter algo nisso. Nós mesmos. Um pato não presta nenhuma atenção em nada mais. Ele simplesmente segue pelo caminho que Deus quer que ele siga. No caminho que seus ancestrais foram. No caminho que sua tatara foi. E dessa forma, se voltássemos aos nossos ancestrais lá atrás, se voltássemos ao Pentecostes, saberíamos como chegar lá. Amém. Amém. A maneira de chegarmos na glória é olhando como viveram os nossos ancestrais. Os cristãos primitivos que passaram pelo Pentecostes. Amém. Aleluia. Não há outro caminho. Amém. Não há outra maneira. Ou se aceita aquilo que eles aceitaram lá atrás, ou ficarão de fora. Verdade, Jesus. Amém. Deus tinha um caminho provido pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Amém. Mas nós queremos ir por outro caminho que o doutor fulano de tal disse. Amém. Ou que um certo grupo de homens reunidos disse. Esse é um caminho que não é o caminho provido por Deus. A igreja andou bem no caminho por Deus até o concílio de Niceia, Roma. Até ali a igreja andou bem no caminho provido por Deus. Até o concílio de Niceia, Roma. E lá foi onde eles cometeram o seu erro fatal. Ali foi onde a igreja cometeu o seu erro fatal. Deixaram de continuar crendo na palavra para crer no que o concílio de Niceia apresentou. E ali eles morreram e ainda continuam mortos. E a vida é para quem aceita o que Deus apresentou lá atrás. Amém. O caminho é aquele que Deus apresentou ali no dia de Pentecostes. Amém. Enquanto que o mundo religioso pensava que aqueles cristãos estavam embriagados, cheios de vinhos, eles ficaram sabendo que ali não era vinho. Era o cumprimento das Escrituras. Era o cumprimento do que foi profetizado pelo profeta Isaías e pelo profeta Joel. Aleluia! Por isso aquilo levou mais de 3 almas a desejarem aquilo e receberam aquilo. Glória a Deus, aleluia! Amém. Glória a Jesus. Amém. Mas, igreja, a vida espiritual está em baixo nível. Até mesmo tantas pessoas que dizem que creem na mensagem, crendo em certas doutrinas que não tem nada a ver com o que esta Bíblia diz, a ponto de apresentar salvação através de boas obras, salvação intercessória e tantas coisas que não tem nada a ver com o que diz essa palavra. Mas irmão, irmã, olha, estejamos num nível espiritual mais alto. Amém. Estejamos naquele nível espiritual Amém. da igreja primitiva. Glória. Não no nível espiritual da igreja mundana.
ou de ideias humanas, ou de grupos É verdade. que têm sido criados dentro da própria mensagem, saiba que Deus enviou a mensagem, foi para te ensinar a ser um cristão. Amém. Foi para Amém. ensinar você, irmão, a ser um cristão. Amém. Foi para ensinar você, irmã, a ser uma cristã. Amém. Não olhar para o que os homens dizem, mas olhar para o que esta palavra diz. Amém. E aceitá-la. Glória a Jesus. Somente assim Deus poderá vivificá-la nos nossos corações. Amém. Amém. E nada vai nos separar do amor de Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque você aceitou esta palavra que é Amém, vida. amém. E por isso o seu nível espiritual estará lá em cima. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, Aleluia, Jesus. pela sua bondade, Aleluia. pela sua ajuda. Grande Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude enquanto caminhamos nesta hora de tantas dificuldades, além da multiplicação de denominações, de credos e dogmas e ideias mundanas, quantas tonterias que têm sido infiltradas, que têm aparecido no meio do povo que diz que crê nessa mensagem. Mas, Senhor, ó Deus, Maravilhoso. Deus bondoso e santo, Glória a Deus. me ajude, ajude a cada irmão, aqui, Amém. Senhor, Amém. Amém. a cada irmã, Sim, Senhor. porque nós não estamos aqui chamando ninguém para uma determinada religião, nem para nenhuma determinada igreja, mas estamos insistindo para que todos nós Amém. Sim, Senhor Jesus. estejamos desejando mais do que o Senhor deu à igreja primitiva. Amém. Porque ali, Amém. Senhor, é a igreja modelo. Amém. 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 O que eles precisavam ali é o que todo cristão precisa. Sim, Amém. Sem aquilo que eles receberam, nenhum chegará na eternidade. É verdade. Aleluia. Sem aquilo que ela recebeu, Senhor Deus. Aleluia. ninguém Oh, alcançará Deus. Aleluia. a vitória prometida em sua palavra. É verdade. Deus, Aleluia. grande e bondoso Pai, Aleluia. o Senhor que tomou forma humana e derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário para me salvar, salvar a todos nós. Aleluia. Ajude cada um de nós nesta hora final, Senhor. Aleluia. Deus Santo. para que a sua palavra, Senhor, seja vivificada nos nossos corações. Amém. E pedimos isso para a honra e glória do seu grande e poderoso nome, Senhor. Aleluia. Leva-nos de volta em paz aos nossos lares, livra-nos dos acidentes, dos cruéis e de tudo que é mal. Amém. Qualquer plano que Satanás Aleluia. tenha planejado contra nós, contra os nossos queridos, que tal plano seja desfeito pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. para a honra e glória do seu grande e poderoso nome. Aleluia. Deus vos abençoe. Glória a Jesus. Deus vos ilumine. Amém. Deus vos dê saúde. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória. Abençoe um ao outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o E até a próxima, se o Senhor nosso Deus assim